Hoje é dia 27 de junho do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouco de 18 horas. É nesta hora que nós celebramos saúde, através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Na nossa introdução das nossas jornadas, eu sempre repito que nós cuidamos, como médico, de nossa clínica de dor, dos transtornos musculoesqueléticos, das doenças do esqueleto, doença dos ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações. E essas doenças se manifestam por dois acentos principais, que se chamam dor e incapacidade física. Dor de intensidade vária, que vai para mais ou para menos, inconstante, não tem uma horizontalidade, ela tem picos e vales. Tem dias que o doente se queixa mais, tem dias que se queixa menos, mas muitas vezes ela está sempre presente, 24 horas por dia. E também incapacidade física, né? Transtornos, dificuldade para permanecer em pé, dificuldade à marcha, entendeu? Problemas de equilíbrio. E decorre disto que fatores complicadores, né? Por exemplo, à medida em que a incapacidade física progride, o paciente perde a sua independência e ele passa a ser um dependente físico. Muitas vezes precisa usar bengala, muletas, andador ou até cadeira de rodas. Nisso ele desenvolve também insuficiências musculares, um grau acentuado de osteoporose por imobilismo, porque se ele se movimenta, a dor piora, entende? Então, como defesa contra a dor, ele entra numa situação de imobilismo. Ele para de atividade física, ou a pouca atividade que ainda ele possa ter, entende? Então, é um paciente difícil. E, em geral, eles são crônicos, com problemas de longa duração, né? De muito tempo que o processo vem se arrastando. E são bastante decepcionados com ciência médica, porque são eternos buscadores de alívio. E esse alívio não vem, entende? Esse é o nosso dia a dia. É esse o perfil da maior parte dos pacientes que frequentam a minha clínica. É um desfilar de incapacidades físicas, é um desfilar de dores, né? A minha clínica, ela não deixa de ser uma clínica de dor, entende? Mas lembre-se, a dor em si não é a doença. A dor é uma manifestação de alguma doença, entende? Então, se há doente ou doença, a presença médica é obrigatória, entende? O médico tem que dar o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É que doença é esta? Como ela aconteceu? Quando que ela veio? Qual é a causa dessa doença? Essa é a grande descoberta do diagnóstico. Ou seja, qual a causa da doença? Por quê? Porque para resolver a doença é preciso eliminar a sua causa. Entende? A dor não é causa. A dor é efeito. A dor é decorrência. Entenderam? Então, não adianta se combater o efeito, a decorrência de uma doença. Não. Você tem que ser combatida a causa da doença. Entenderam? Uma vez removida a causa, removem-se seus efeitos, que seus sintomas, né? E em termos de transtornos musculoesqueléticos, há uma sintomatologia muito rica, multifacetária, multicolorida. Entenderam?
Nós sempre damos ênfase ao binômio dor e incapacidade física. Mas, por exemplo, problemas da coluna cervical, do pescoço, nós também repetimos às vezes aqui, pela sua importância, não é? Dor de cabeça, enxaquecas, labirintose, labirintite, vertigens, transtornos auditivos, zumbidos, surdez uniobilateral, perda de olfato, distúrbios visuais, perda da acomodação visual, glaucoma, pontadas no peito, até falta de ar, que podem simular problema cardíaco. Entenderam? Então veja que gama de sintomatologia podem ocorrer a partir de transtornos musculoesqueléticos. Entendem? É com isso que nós lidamos o tempo todo. Entende? Mas, vejam vocês, se a doença é crônica, o nome já diz, ela não é de fácil diagnóstico e nem de simples tratamento. Quando o médico se propõe ao desafio de tratar um doente crônico, ele já sabe que vai enfrentar obstáculos incríveis e muitas vezes com o rótulo até de intransponíveis. Por isso que a medicina, às vezes, rotula alguns pacientes como incuráveis. Entende? Esse é um cruel diagnóstico, não é? Você receber essa notícia. Você tem uma doença incurável. Né? Mas incurável é um termo médico. Entende? Então, vejam bem. Nós sempre também repetimos que existe uma triangulação importante quando se trata de uma doença crônica. Primeiro, na ponta desse triângulo, tem que estar um paciente firmemente disposto a sua melhora e a sua própria cura. Isso é fundamental. É a vontade própria do doente. Segundo, existe por trás disso também uma família que vai dar suporte logístico, emocional e às vezes até financeiro. Entenderam? Mas, vejam vocês, esse trio, ele é mais forte quando o médico presente aceita o desafio de enfrentar uma doença difícil, entende? Um paciente difícil, entenderam? Então, esse trio, o médico que aceita o desafio, o doente determinado e uma família que dê suporte a esse paciente, esse trio realmente tem muita força. Tem muito mais força que o médico sozinho, que o doente sozinho, ou que uma família interessada numa melhora sozinha. Entenderam? Entenderam? Outra coisa importante, vejam vocês. Nós aqui já falamos uma outra jornada, que nós temos um eu físico, material, presente, facilmente detectável pelos nossos sentidos físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas nós temos um eu não físico, entende? Que os nossos sensores físicos não podem detectar, entenderam? Então vejam bem, você tem um grande conhecido que se chama o seu corpo físico, mas você tem um eu muito desconhecido, entenderam? É o seu eu não material. Se eu disser a vocês, o teu eu não material inclui o seu pensamento, a sua mente, depois vou justificar, a sua consciência, a sua alma e até o seu espírito, porque nós não somos seres materiais por excelência. Entenderam? Não. Nós temos um eu físico, onde é a estação final da doença. O eu físico material é o ver para crer, ou seja,
Você enxerga o teu físico. Você percebe teu físico pelos teus informantes físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas e pensamento? E mente? E consciência? E alma? E espírito? Entendeu? Você não enxerga. Você não ouve, não sente gosto nem cheiro, nem pode tocar. Entenderam? Mas eu posso garantir a vocês que o seu eu não físico é muito poderoso. Ele tem um imenso poder de criar doenças. Ele tem um imenso poder de curar doenças. Entende? Então, vejam vocês. Não imaginem que, com todo o conhecimento médico, com toda a tecnologia de diagnóstico, de exames subsidiários, de diagnóstico por imagem, não imaginem vocês que a medicina tem resposta para tudo. Vocês sabem que não. Entende? Além do que, ela tem que ser comprada. E quanto mais tecnologia, mais cara a medicina fica. Entenderam? Então, vocês têm que entender que o seu eu não físico é onde acontecem muitas doenças para se manifestar depois no seu eu físico. Entenderam? Então, vamos desenvolver nesta jornada que, primeiro, o pensamento é uma coisa, mente é outra coisa. Embora a medicina, ela usa frequentemente o termo mente como sinônimo de pensamento. Não. O pensamento é bem cerebral. A mente é extracerebral. Entende? A mente é extracerebral. É onde mora a vidência, a paranormalidade, mora na mente, não mora no pensamento. Entenderam? Entenderam? Então vejam vocês, para entenderem melhor ainda. A mente é uma dimensão superior. Ela está numa dimensão acima do pensamento. O pensamento é uma estação muito menor da mente. Entende? E o pensamento é bem cerebral. Entendeu? A mente não. A mente está numa estação maior, numa estação superior. Entende? E para vocês entenderem melhor ainda, eu diria que a mente tem 3 estações muito importantes, que se chama mente consciente, mente inconsciente ou subconsciente e mente superconsciente. São estratos da mente. E vocês têm que entender também que existe uma mente individual. É a minha mente, a tua mente. Existe uma mente coletiva, que é a reunião de mentes individuais. E existe uma mente chamada universal, que é a mesma mente para todo mundo. É onde mora a telepatia. O que é a telepatia? Entende? É você, com o poder mental, ler mente de outra pessoa. Entende? Entende? Como existe a telecinesia. O que é a telecinesia? A telecinesia é mover objetos pelo poder da mente. Então, eu não estou aqui para provar por A mais B que a mente é muito poderosa. Não, a mente é de fato gigantescamente poderosa. Entendeu? Ela é muito poderosa. E muitas doenças, talvez uma maioria de doenças, são criadas pela mente. São as doenças psicossomáticas. A medicina faz uma distinção entre uma doença psicossomática, criada pela mente, e uma doença somatopsíquica. Entenderam? Se você, por exemplo, sofre um acidente, isto é somatopsíquico. Embora, veja você, esse acidente pode ter decorrido de falta de inteligência, de previsão, ou que você se expôs a uma situação de risco e de perigo, conscientemente, sabendo
dos riscos que você iria correr. Entende? Uma corrida de motocross é uma situação de risco. Entenderam? Quem pratica corrida de motocross sabe que tem problemas que podem ocorrer, danos, às vezes, irreparáveis. Entende? As próprias corridas de automóvel. Os carros, às vezes, atingem 300 km por hora. Entende? É muito acima da capacidade de reação do cérebro humano. O cérebro humano não tem a velocidade para decidir em 300 km por hora, às vezes, uma situação de emergência. Entenderam? Então, vejam vocês, as doenças criadas pela mente, a medicina chama de psicossomática. Ela pode ter o rótulo de asma, bronquite, artrite, pode ter o rótulo de psoríase, de colagenose, de colite ulcerativa, de enxaqueca, entendeu? Pode ter até o rótulo de diabetes, pode ter até o rótulo de calvície, ou pode ter até o rótulo de câncer, que pode ter uma natureza psicossomática, entenderam? Por outro lado, as doenças que não são criadas pela mente se chamam somatopsíquicas. Por quê? Porque mesmo as doenças que não são criadas pela mente, na vigência de uma doença, elas afetam a mente. Toda doença afeta nossas emoções. Entende? Nossas emoções criam doenças. O estresse, doenças. O medo, entendeu? São criadores de doenças. Por outro lado, se uma doença é psicossomática, ela é suscetível à cura mental. Ela é suscetível à cura pela energia mental. Ela é suscetível à cura pelo poder mental, que é grande, que é gigantesco. Entenderam? Entenderam? Então, nós temos uma mente consciente, que é a mente que nós usamos no nosso dia a dia. Ela é a nossa mente em estado de vigília, acordados. Certo? É a mente que toma conhecimento do mundo. É a mente da informação dos nossos sensores físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Depois nós temos uma mente chamada subconsciente, ou inconsciente. A mente consciente não toma conhecimento do mundo exterior, não. Ela recebe informações da mente consciente. Mas, diferentemente da mente consciente, a mente inconsciente funciona 24 horas por dia na sua vida toda. Entendeu? A nossa mente inconsciente é como se fosse um gravador. Ela está gravando um filme que está passando na sua mente consciente. Entenderam? Então, cuidado com o seu linguajar. Cuidado com o que você fala. Porque a sua mente subconsciente está gravando tudo isso. Entenderam? Se você tem uma atitude negativista, se você tem uma atitude pessimista, se você é repetitivo no sentido de imaginar que você sofre muitas tragédias, você está atraindo mais disso para a tua vida. Entenderam? E a mente subconsciente está gravando. Ela não tem o poder de censurar. Ou seja, ela não recebe uma informação e diz assim, isso é mentira. Ou nisso aí, isso eu não vou gravar, porque não faz sentido. Não, ela grava tudo. Tudo a mente subconsciente. E fica lá gravado. E muitas atitudes suas, muitas decisões suas, não são conscientes. Elas são inconscientes. Entende? Disso sabem muito bem as empresas de publicidade, de marketing. Entendeu? Para plantar no seu subconsciente situações de medicamentos, alimentos, bebidas, viagens, seja lá o que for, carros bonitos e tudo mais, para implantar no seu subconsciente o desejo de comprar, de
de implantar no seu subconsciente o consumismo desenfreado. Entenderam? Entenderam? E muitas vezes você compra alguma coisa no impulso do seu subconsciente. Para depois você diz, puxa, mas eu comprei isso, será que de fato eu precisava disso? Será que isso vai me ajudar? Entende? Então, você tem que ter uma atitude positiva. Entende? Repete sempre mensagens de alegria, de satisfação, de saúde. De saúde. Porque a tua mente subconsciente está gravando tudo isso. E ela tem uma influência muito grande na tua vida. Mas eu estou vendo meu tempo aqui, eu quero falar um pouco sobre a mente superconsciente. Entende? A mente superconsciente é uma mente que tem muitos nomes, e um deles você vai identificá-la. Entendeu? A mente superconsciente pode ser chamada mente supramental. Pode ser chamado sem primeiro sentido espiritual. Pode ser chamada sexto sentido. Pode ser chamada premonição, precognição. Pode ser chamada mente do tempo negativo, a nossa supermente. O que é isso? Ela sabe o efeito antes da causa. Isso não existe no mundo material. Para todo efeito, tem uma causa antes. Não. Mas para a supermente, não. Ela pode vislumbrar um efeito antes da causa ter acontecido. Entenderam? Ela é incrível. Ela é incrível. É o sexto sentido. É a premonição. É o pressentimento. É o feeling. É a inspiração. Entende? É onde mora uma propriedade incrível chamada genialidade. Quem são os gênios, senão seres de luz, seres iluminados? Os santos profetas, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Bill Gates, Fleming, e vai daí. Entende? Foram gênios. Por que o gênio? O gênio é um indivíduo que aciona a sua intuição, que é o raciocínio mais incrível que existe. Ele tem um nome super importante. Ele se chama Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o modo de comunicação pai e filho. Ou seja, pode se chamar também a intuição de a voz de Deus. Entende? Então, todos esses gênios receberam uma inspiração divina para suas descobertas. Eu nem vou dizer invenções, porque no reino espiritual tudo já está inventado. Não, mas eles foram grandes descobridores. Alguém descobriu o telefone sem fio. Alguém descobriu a lâmpada incandescente. Alguém descobriu a penicilina. Entenderam? Por inspiração divina. Entende? E essa inspiração divina, um dos nomes dela se chama intuição. Se chama intuição. Mas, vejam bem, por intuição também se faz diagnósticos difíceis. Por intuição se faz também tratamentos próprios para determinadas doenças. Entende? É uma inspiração também. Quando o diagnóstico é muito difícil. Quando o tratamento é muito complicado, muito complexo, muito difícil. Também se recebe inspiração para isso. Entende? Mas, vejam vocês, nosso tempo aqui está se esgotando. Mas, vejam vocês, na verdade, nós usamos pouco da nossa intuição. Não é privilégio de ninguém, não. Todos nós temos intuição. Mas é necessário saber usá-la, né? E a fórmula mágica é silêncio, isolamento, circunspecção, contemplação, meditação, isolamento. Vocês entenderam? É nisso que vocês podem ouvir o além. Entende? O além. Como verdadeira inspiração. Entende? Então, vocês são donos de um poder incrível. Incrível. Mas não adianta você ter um poder incrível se você não faz uso dele. Entenderam? A intuição, a inspiração, o feeling,
a premonição, precognição, pressentimento. É uma propriedade incrível. Tudo isso que eu estou falando é a mesma coisa. Sexto sentido, primeiro sentido espiritual, primeiro sentido paranormal. Entender? Não tem mistério nenhum nisso. Isso não tem mistério. É natural vocês intuírem. Entende? Intuir é uma palavra que vem do latim, significa o que vem de dentro. Entende? É buscar nos recônditos da alma a resposta. O que nós somos na vida? Nós somos eternos buscadores de respostas. Que é o quê? O conhecimento. A maior riqueza deste momento é o conhecimento. Entende? E a intuição é um grande cabedal. É uma grande fonte de respostas de situações muito difíceis. Entenderam? Lá estão todas as respostas. É necessário intuir. Bom, nosso tempo esgotou completamente. Espero que todos vocês sejam muito felizes. Mas isso é possível com muita saúde. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Muito obrigado por toda essa atenção. Até a próxima.